Salmo 138. Este salmo é prudentemente situado. Quem quer que tenha editado e disposto estes poemas sagrados tinha olhos para oposição e contraste. Pois se no Salmo 137 vemos a necessidade de silêncio diante dos ofensores, aqui vemos a excelência da uma corajosa confissão. Há um momento para permanecer em silêncio, de modo que não lancemos pérolas aos porcos. Há um momento para falar abertamente, de modo que não sejamos culpados de não confessarmos por covardia. O salmo é evidentemente de caráter davídico, exibindo toda a fidelidade, coragem e decisão desse rei de Israel e príncipe dos salmistas. É claro que os críticos tentarão refutar a autoria de Davi em razão da menção do templo, ainda que haja a mesma menção nos salmos em que são considerados davídicos. Muitos críticos modernos são, para a palavra de Deus, o que as varejeiras são para o alimento do homem. Não fazem bem algum e, a menos que sejam continuamente afastados, causam grande dano. Charles Spurgeon. Versículo 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o coração. Sua mente está tão tomada por Deus que ele não menciona seu nome. Para ele não há outro Deus e Jeová. É tão perfeitamente compreendido e tão intimamente conhecido que o salmista, ao dirigir-se ao Senhor, não mais pensa de mencionar o seu nome, assim como nós não faríamos ao falar com um pai ou um amigo. Precisamos de um coração quebrantado para lamentar nossos pecados, mas um coração pleno para louvar as perfeições do Senhor. Charles Spurgeon. Render-te-ei graças? Ai de nós, povo de Deus, que cometemos esse crime capital. Esterilidade em louvores. Com plenamente sou persuadido pela ideia de que uma linha de louvores é como horas de oração, e uma hora de louvores é como um dia de jejum e lamento. John Livingstone. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Nestes dias, quando novas religiões são diariamente criadas e novos deuses estabelecidos, bom é saber como agir. A amargura é proibida e a controvérsia é capaz de anunciar a heresia. O melhor método é continuar com a adoração pessoal ao Senhor, com zelo invariável, cantando com o coração e a voz os seus louvores reais. Eles negam a divindade de nosso Senhor? Vamos adorá-lo mais fervorosamente? Eles desprezam a expiação? Que a proclamemos mais constantemente. Fosse metade do tempo gasto em conselhos e controvérsias entregue ao louvor do Senhor, a igreja seria muito mais sã e forte do que habitualmente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo? Ainda assim, o cristão de coração honesto nos dias de hoje não deve cair na adoração deliberada da superstição ou adoração deliberada do ceticismo, mas na adoração reverente, que o próprio Senhor determina. Charles Spurgeon. E louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. A pessoa de Jesus é o templo da divindade, e nele contemplamos a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. É sobre estes dois pontos que o nome de Jeová é neste momento atacado, sua graça e sua verdade. Disse que ele é severo demais, terrível demais, e portanto o pensamento moderno desloca
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estabelece uma divindade afeminada produzida pelo próprio pensamento? Com relação a nós, cremos firmemente que Deus é amor e que no fim de todas as coisas será visto que o próprio inferno não é inconsistente com a beneficência de Jeová, mas é, de fato, uma parte necessária de seu governo moral, agora que o pecado se intrometeu no universo. Os verdadeiros cristãos ouvem os trovões de sua justiça e, contudo, não duvidam de sua benignidade. Não somente os homens atacam a benignidade de Deus, mas a verdade de Deus nestes dias é assediada por todos os lados. Os porcos estão pisando em todas as pérolas neste momento, e nada os refreia. Contudo, as pérolas ainda são pérolas e ainda brilharão na fronte de nosso monarca. Charles Adam Spurgeon. A mãe pode extrair estoques de consolo ao compreender o cuidado condescendente de Deus. O Senhor se interessa por seu bebê e ela o dedicar a ele. Deus que criou o universo pensará, com sua mente infinita, em seu berço e na criatura desamparada que é balançada para ali dormir. O homem enfermo pode extrair absolutamente consolação. O homem enfermo pode extrair abundante consolação da mesma fonte, pois pode crer que aquele por quem o corpo foi formado de modo assombrosamente maravilhoso pensará nos sofrimentos desse corpo, os aliviará ou concederá força ao corpo para resisti-los, se precisarem ser carregados. A condescendência de pensamento marca todas as dispensações de Deus com seu povo. Nós lemos sobre grandes máquinas que são capazes de esmagar barras de ferro e ainda assim conseguem tocar tão gentilmente, sem quebrar a casca do menor ovo. Assim como são essas máquinas, é a mão do Altíssimo. Ele pode esmagar um mundo e, contudo, fechar uma ferida. E grande necessidade temos nós de ternura em nosso estado rebaixado. Uma pequena coisa nos esmagaria. Temos almas tão feridas e débeis que, se não tivéssemos um que nos tratasse com ternura, seríamos rapidamente destruídos. Philip Bennett Powell. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Quando Deus quer, Ele pode criar mais mundos como este, mas Ele não pode criar outra verdade, portanto, Ele não perderá uma molécula desta verdade. Satanás, sabendo disto, coloca todas as suas forças no trabalho de deformar e desfigurá-la como doutrina infundada. A palavra é a lente em que vemos Deus, e vendo-o, somos transformados à sua semelhança por seu Espírito. Se esta lente rachar-se, então as concepções que temos de Deus o deformarão para nós, ao passo que a palavra, em sua clareza inerente, o coloca em toda a sua glória diante de nossos olhos. William Gurnall. Deus nos enviou sua palavra como um espelho para refletir sua glória como um padrão ao qual tudo deve ser submetido. Nada sabemos sobre a vontade de Deus, mas da palavra como uma fonte de onde todas as suas bênçãos emanam. Olhe para a superfície do globo e veja quantos antes estiveram sob o domínio irrestrito do pecado e que estão agora transformados à imagem de seu Deus. E, na sequência, suba ao céu e contemple as miríades de redimidos ao redor do trono de Deus, unindo suas aleluias a Deus e ao Cordeiro. A este estado foram todos levados pela bendita palavra, que tem poder exclusivo para ter êxito em obra tão grande. Assim é que Deus magnificou sua palavra e assim é que Ele magnificará até o fim dos tempos. Sim, por toda a eternidade será reconhecida
como a única fonte de todas as bênçãos que serão usufruídas. Charles Simon. Vemos isto na natureza? Aqui está um homem de quem se pode depender, tão fiel à sua palavra que sacrificará qualquer coisa antes de abandoná-la. Este homem abrirá mão de sua propriedade, ou da própria vida, antes de abandonar a sua palavra. Portanto, Deus fala sobre magnificar sua palavra acima de todo o seu nome. Ele preferiria permitir que todas as suas outras perfeições se tornassem nada antes que sua palavra falhasse. Joseph C. Philpott. Deus tem maior consideração pelas palavras de sua boca do que pelas obras de sua mão. Céu e terra passarão, mas nenhum i ou um tio do qual ele falou jamais cairá por terra. Alguns compreendem isto em Cristo, a palavra celestial, em quem ele estabeleceu o seu nome e a quem ele exaltou tão elevadamente a ponto de dar a Jesus um nome acima de todo nome. Ebenezer Erskine. Versículo 3. E alentaste a força de minha alma. Esta foi uma verdadeira resposta à sua oração. Se o fardo não fosse removido e contudo fosse dado força para suportá-lo, este ainda seria um método de auxílio igualmente efetivo. Pode não ser o melhor para nós que a luta chegue a um fim. Pode ser muito mais vantajoso que pela pressão aprendamos paciência. Doces são os usos da adversidade, e nosso prudente Pai Celestial não nos privará desses benefícios. A força conferida à alma é uma dádiva inestimável, significa coragem, fortaleza, garantia e heroísmo. Por sua palavra e espírito, o Senhor pode transformar o trêmulo em corajoso, o enfermo em pleno, o fatigado em radiante. Charles Haddon Spurgeon. Me acudiste e alentaste a força de minha alma. Ele estava agora em apuros, e Deus viera rapidamente até ele. Embora possamos deixar esperando um amigo que esteja em boas condições, caso este nos chame, daremos liberdade a um amigo doente para nos chamar à meia-noite. Eis tais situações extremas. Geralmente voltamos com o mensageiro que veio nos avisar. E Deus faz o mesmo com oração. Aliviamos o pobre conforme nossa necessidade aumenta. Conforme a sua necessidade aumenta. E dessa forma Cristo consola o seu povo conforme suas lutas se multiplicam. E agora, cristão, diga-me, o seu amado Senhor não merece um espírito pronto em você para lidar com qualquer sofrimento por ele ou vindo dele? Ele que concede os seus mais doces consolos onde o seu povo é colocado para suportar as suas mais tristes aflições? O servo faz bem o seu trabalho. O servo faz bem o seu trabalho quando o mestre é tão cuidadoso, preocupando-se em trazer a ele, com suas próprias mãos, o café da manhã no campo. O cristão não repousa até que chegue ao céu para receber todo o seu consolo. Lá de fato haverá a ceia completa. Mas há um café da manhã cristão, de alegria prévias, por assim dizer, que Cristo traz até você no campo, para ser saboreado no lugar onde você suportou sua dificuldade. William Gurnall. Versículo 4. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Que assembleia, todos os reis da terra, que propósito, unidos para
ouvir as palavras da boca de Jeová. Que pregador! O próprio Davi ensaia as palavras de Jeová. Que louvor quando todos eles estão em feliz união. Elevam suas canções ao Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Contudo, atenta para os humildes. Esta é uma disposição que melhor serve ao grande plano de Deus de elevar e glorificar sua graça infinita. O que pensam vocês, senhores, ter sido o plano de Deus na eleição, redenção, em toda a dispensação do Evangelho e em todas as ordenanças dele? Seu grande plano era criar um glorioso trono elevado, do qual ele poderia exibir as riquezas de sua graça soberana e gratuita. Isto é, ele magnificará por toda a eternidade acima de todo outro nome que lhe é atribuído. Agora, esta humildade de espírito melhor se adapta ao plano de Deus de exaltar a liberdade de graça. Não é o fariseu legalista orgulhoso, mas publicano, pobre e humilde, que está batendo em seu peito e clamando: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Que submete à revelação da graça. Ebenezer Erskine. Os soberbos, ele os conhece de longe. Pelo sacrifício de um Caim, pela promessa de um faraó, pelas ameaças de um Rabi Zaqué e pela oração de um fariseu, o Senhor não tem respeito. Nabucodonosor, quando distante de Deus, clamou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Mas o Senhor o conhecia e o mandou pastar com o gado. Homens orgulhosos se vangloriam ruidosamente de sua cultura e da liberdade de pensamento, e até mesmo ousam criticar seu Criador. Mas ele os reconhece à distância e os manterá à distância de um braço nessa vida e os trancará no inferno na próxima. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estando eu caminhando por ela agora, ou se estiver nos anos próximos, não tenho motivo para o medo, pois Deus está comigo e me dará nova vida. Quando estamos de certa forma em aflição, já é uma situação ruim, mas é ainda pior adentrar o centro desse escuro continente e avançá-lo. Contudo, em tal caso, o cristão obtém progresso, já que caminha, mantendo o ritmo calmo, pois nada faz além de caminhar. E ele está com a melhor companhia, visto que seu Deus está próximo para derramar vida renovada sobre ele. Se recebemos a vivificação, não precisamos lamentar a aflição. Quando Deus nos vivifica, a luta nunca nos prejudicará. Charles Haddon Spurgeon. A sabedoria de Deus é vista no auxílio em causas dinâmicas. Deus ama demonstrar a sua sabedoria quando o auxílio e a sabedoria humana falham. Advogados primorosos amam lutar contra maneirismos e delicadezas da nossa lei para demonstrar ainda mais sua habilidade. A sabedoria de Deus nunca perde sua convicção, mas quando as providências são obscuras, surge então a estrela da manhã da libertação. Algumas vezes Deus dissipa os espíritos de seus inimigos. Josué 2:24. Algumas vezes ele dá outro trabalho para fazer e lhes dar o toque de retirada, como ele fez com Saul quando ele perseguia Davi.
Os filisteus estão na terra, no monte Deus será visto. Quando a igreja pareceu estar. Desculpa aí o erro de leitura, é que eu tô com muito sono. Parece estar no altar, sua paz e liberdade prontas para serem sacrificadas. Então o anjo vem. Thomas Watson. Versículo 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo? Eu suponho que se o sonho medieval tivesse realizado e um alquimista tivesse transformado um grão de chumbo em ouro, ele poderia ter transformado todo o chumbo do mundo ao tempo e com crisóis e fornalhas suficientes. O primeiro passo é toda a dificuldade. E se você e eu fomos transformados de inimigos em filhos, e tivemos uma fagulha de amor a Deus que é para acender nossos corações. Essa é uma mudança mais poderosa do que qualquer outra, que alguém permaneça para sempre, efetivada a fim de que sejamos perfeitos. Um grão foi transformado, toda a massa o será no devido tempo. Alexander MacLaren. Não desampares as obras das tuas mãos. Todos os homens amam suas próprias obras, muitos as idolatram. Deveríamos pensar que Deus abandonará as suas? Joseph Campbell. Contempla em mim a sua obra, não a minha, pois a minha, se o Senhor a vir, a condenará. A sua, se o Senhor vir, a considerará. A sua, se o Senhor vir, a coroará. Pois quaisquer boas obras minhas que haja, do Senhor elas vêm até mim. Pois quaisquer boas obras minhas que haja, do Senhor vêm até mim. E assim são mais suas do que minhas. Pois eu ouço de seu apóstolo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, do versículo 8 ao 10, Agostinho de Hipona. Tuas mãos, no princípio suas mãos criadoras formaram nossas almas. No Calvário suas mãos perfuradas pelos pregos as redimiram. Assim suas mãos perfuradas manterão nossas almas, e para sempre, não as deixarão cair. E em suas mãos vamos entregar o nosso espírito e certos de que, ainda que as obras de nossas mãos pudessem invalidar as obras das suas mãos, ainda assim, suas mãos aperfeiçoarão novamente tudo o que nossas mãos desfizeram. Feito Lipas. Tenha todos um ótimo dia. J.B. Burgon. Deus é bom. Give thanks. Na, 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 na.